E aí, aqui é o William e sejam bem-vindos ao canal Balão de Fala. Hoje eu vou falar com vocês sobre uma das minhas histórias preferidas de terror e um dos meus escritores preferidos, It, a Coisa. A minha vontade com esse canal é falar sobre livros, contar histórias e também influenciar as pessoas a criarem o hábito da leitura. Eu acredito que um dos melhores jeitos para isso é começar com histórias de terror. Afinal, quem é que não gosta de uma boa história para dar susto? Bom, vamos lá. A ideia desse vídeo é resumir toda a história do livro, passando pelas longas 1102 páginas e todas as suas 5 partes divididas em vários capítulos. E claro, como deixar de falar, para quem já leu, vai saber, daqueles momentos mais tensos e perturbadores únicos desse livro. Eu tô falando daquela parte do esgoto mesmo. Para complementar todo o vídeo, eu pensei em trazer uma outra coisa que eu gosto de fazer, que são desenhos. Eu vou ilustrar alguns momentos do livro, misturando com filme e até trazer algumas referências que eu acho que seja bem interessante. Bom, se você se interessou por tudo isso, já se inscreve aqui no canal e comenta se quer uma continuação dessa história. Vem comigo nessa árdua jornada para entender o que é ou quem é a coisa. O que a coisa realmente come? Sei que algumas crianças foram parcialmente comidas, ou pelo menos exibem marcas de mordidas, mas talvez sejamos nós que levamos a coisa a fazer isso. O que nos ensinaram desde a primeira infância é que o monstro te come quando finalmente te alcança. Mas é de fé que os monstros vivem, não é? A comida pode ser vida, mas a fonte de poder é a fé, não a comida. E quem é mais capaz de um ato de fé do que uma criança? It, a Coisa, foi lançado pela primeira vez em 15 de setembro de 1986 nos Estados Unidos, escrito pelo mundialmente famoso Stephen King. E, em 1987, aqui no Brasil, pela Suma de Letras, a editora que até hoje tem os direitos dos livros do King. Obras como Carrie a Estranha, O Iluminado, Christine, Dança da Morte, Tripulação de Esqueletos, com o conto Nevoeiro, e Escuridão Total Sem Estrelas, com o conto 1922, e vários outros. A Coisa foi o seu 12º livro publicado, tendo uma recepção extremamente positiva, com o seu terror social, psicológico, que desenvolve muito bem seus personagens, e não só os principais, mas todos os personagens que surgem ao longo da história. E aqui eu vou deixar claro uma coisa que eu preciso explicar antes de começar a história. O livro ele tem uma alternância constante entre dois períodos. Existem outros, mas os mais importantes são os dois. O primeiro se passa em 1958, onde tudo começa, e 1985, onde tudo acaba. Em 58, vamos conhecer o Grupo dos Perdedores, formado por 7 crianças que eu vou aprofundar mais pra frente, e o seu primeiro combate com a coisa. Já em 85, é o retorno desse grupo de perdedores a Derry, a sua cidade natal, para enfrentar a coisa de novo, agora como adultos. Tirando tudo isso do caminho, finalmente podemos começar. Parte 1, Capítulo 1, depois da enchente de 1957. O livro vai começar com George Denbrough e o seu irmão mais velho, Bill, fazendo um barquinho de papel em um dia chuvoso, para que o George possa sair e brincar na correnteza formada pela água em frente às calçadas. Nessa época não tinha muito o que se fazer, né? Então, os irmãos são unidos e se divertem juntos falando todo tipo de palavrão, provocando um ao outro, até o Bill terminar o barco. Nós vamos acompanhar suas brincadeiras e nos aproximar deles, criando vínculo e fazendo com que a gente se importe com eles. Enquanto o George desce pro porão para pegar a parafina pro Bill passar no barco, a gente percebe que ele tem medo do escuro e tem uma ansiedade crescente em ir pro porão sozinho. Ele fica imaginando alguma criatura que vai pegar ele e arrastar para a escuridão. Uma premonição do que vai acontecer. Quando o garoto sai para brincar, já com o seu barquinho novo, ele acaba perdendo esse barco porque a correnteza está muito forte e arrasta ele para dentro de um bueiro. Ao tentar alcançar, o garoto vai se deparar com uma figura misteriosa e peculiar, que vai mostrar o seu rosto de dentro do bueiro, assustando ele. Um palhaço com o cabelo laranja enorme e um sorriso vermelho, com botões laranjas na roupa. A figura se apresenta como Pennywise, o palhaço dançarino, e mostra estar com o barco do garoto.
O menino se recusa a falar com ele por medo e diz que não pode falar com estranhos. Porém, o palhaço é astuto e passa a perna no garoto, ao se apresentar e dizer que agora não são mais estranhos. Pennywise oferece todo tipo de coisa para ele: algodão doce, balão, pipoca. E quando ele oferece os balões, o George pergunta: eles flutuam? O que o Pennywise responde: sim, eles flutuam, e quando você estiver aqui embaixo comigo, vai flutuar também. Agarrando o braço do garoto e o arrancando, revelando seus dentes enormes e a sua feição monstruosa. O medo do garoto se concretiza. Agora, sem o seu braço esquerdo, se debatendo na sarjeta, os seus gritos são ouvidos pelos vizinhos, e em meio à chuva, ele morre devido ao choque e à perda de sangue. Já o seu barco, não sei onde afundou, se é que afundou. Só sei que ainda estava flutuando e navegando na onda da enchente quando passou pelas fronteiras da cidade de Derry, e lá saiu dessa história para sempre. O início do livro é envolvente. Apesar do seu tamanho ser um pouco intimidador, com as suas 1000 e poucas páginas, as primeiras 25 nos prende pela trama. A violência do palhaço e os primeiros acontecimentos trágicos no passado da cidade, que não são poucos. A gente fica sabendo que em 1931 aconteceu uma outra enchente muito pior do que essa, que custou dúzia de vidas e um desastre de milhões de dólares para a cidade. Vários corpos foram encontrados mutilados. Isso quando foram encontrados. E, graças ao histórico de desgraça da cidade, o esquecimento de todos esses acontecimentos é algo comum, como Bill Denbrough descobrirá ao longo do tempo. Falando um pouquinho sobre esse primeiro desenho, eu quis fazer o Pennywise de 2017 com o George, já para ilustrar o primeiro capítulo que a gente tem contato no livro, que é um dos capítulos mais famosos, um dos momentos mais famosos do horror. Eu quis representar o Pennywise de 2017 comendo o braço do George. Eu pensei de fazer uma referência e uma releitura a uma pintura que eu gosto muito, de um artista espanhol chamado Francisco Goya, e a pintura é Saturno devorando seu filho, ou Cronos devorando seu filho. Eu quis usar essa referência porque a figura desse Cronos comendo um dos seus filhos é tão perturbadora quanto a imagem de um palhaço comendo uma criança. A maneira como ele está segurando o seu filho com força, os olhos encarando a gente, como se a gente estivesse vendo uma coisa que não era para ser vista, a violência implícita e explícita da cena, o escuro no fundo, para mim, me remete muito ao que o Pennywise é. Ele é quase como uma ofensa à vida, já que ele é um ser de destruição. Ele arranca pedaços com violência, ele deixa pedaços jogados das vítimas para as pessoas encontrarem algumas vezes, quase como um ato de blasfêmia à vida. Então eu quis usar essa figura, porque para mim casa muito com quem o Pennywise é. Eu fiz os balões clássicos ao fundo, como se o palhaço estivesse saindo desses balões, o escuro. O material usado foi giz a óleo, um dos meus materiais favoritos, e eu finalizei com tinta acrílica para fazer o sangue e alguns detalhes. Capítulo 2 do Festival de 1984. Aqui nós vamos conhecer Adrian Mellon e Don Haggard, um casal que vive em Derry, e na noite do festival da cidade foram espancados. O Adrian foi assassinado por um grupo de homens homofóbicos. Todos eles estão na delegacia, prestando depoimento e respondendo às perguntas dos policiais. Acontece que, na noite do festival do canal, que comemorava a abertura do canal, que passava pelo meio da cidade e abriu Derry para o mundo, para o comércio exterior, abre aspas. Foi aqui que Adrian Mellon ganhou o chapéu que levaria à sua morte. A cartola de papelão com a flor e a faixa que dizia "Eu amo Derry". Fecha aspas. O casal foi visto pelos amigos Webb Garton, John Garton, Chris Unwin e Steve Dubey, que logo se incomodaram com aquelas duas figuras se beijando e andando de mão dada em público. Uma cena que os quatro os repudiaram e xingaram o casal, até que o Adrian perdeu a paciência e desafiou o Webb Garton, que não conhecia limite. Uma discussão se seguiu. O Webb jurou machucar o Adrian, e muito. Aqui a gente conhece mais um fragmento da história da cidade. Nos é contada pela história do bar Falcon. Esse bar foi inaugurado em 1973, mas teve a sua popularidade só em 81.
quando muitos jovens homens começaram a frequentar o bar alguns anos antes. O dono do bar era Elmer Kurt. Ele ouvia fofocas pela cidade toda que o seu bar era um abrigo para casais gays com comentários degradantes e todo tipo de bizarrice que podia acontecer por lá. O dono do bar não ligava. Afinal, tudo era uma mentira. O bar era organizado, os clientes se respeitavam. Don Haggard frequentava o local havia 2 ou 3 anos e, em 1984, em uma noite, apareceu com o Adrian, sendo Don um projetista em empresa de engenharia que nasceu em Derry e Mellon. Ele é um repórter freelance que publicava qualquer coisa que conseguisse. O repórter estava na cidade a trabalho e conheceu o Don. Ao invés do Mellon voltar para Bangor, ele continuou ali até ir morar com o namorado. Abre aspas. Don devia estar atento, devia saber que Deus só coloca um tapete debaixo de caras como ele para puxar debaixo dos seus pés. Fecha aspas. O Mellon estava escrevendo um romance e queria ficar na cidade para se inspirar, já que ela era uma cidade pequena e tranquila. Só que o Don pretendia sair dali o mais rápido possível. Ele sabia como a cidade era e que precisavam ir embora dali o mais rápido possível. Abre aspas. E como o Derry é de verdade, Don? Fecha aspas. Perguntou o policial. E Don respondeu. Abre aspas. É um lugar ruim. É o esgoto. Fecha aspas. O Adrian foi brutalmente espancado pelos irmãos Garton após saírem do bar Falcon e irem para casa pelo caminho da Ponte do Beijo, que ficava a 700 metros acima do rio, enquanto Owen e Dubey seguravam Don, que estava muito machucado. Após os irmãos torturarem o Adrian e terminar com ele, eles o levantam e jogam ele de cima da ponte 700 metros para baixo, gritando: "Expulsa o vagabundo!" Os 4 fugiram. E quando Don conseguiu se levantar e olhou para baixo, ele viu um palhaço, uma figura, olhando para ele e falando com ele. O rapaz mais tarde ia relatar tudo isso para a polícia, só que é óbvio, ninguém ia acreditar nele. Só que quando o Owen, um dos caras que ajudou a espancar o Mellon, disse a mesma história, que viu um palhaço lá embaixo, enquanto o corpo do Adrian caía, as autoridades começaram a suspeitar que podia ter alguma coisa aí. Abre aspas. Eu acho que ele mordeu o sovaco dele, como se quisesse comer ele, cara. Como se quisesse comer o coração dele. Fecha aspas. Apesar das mordidas no cadáver de Adrian, a polícia preferiu ignorar os relatos dos homens e seguir a acusação de assassinato pelos 4. Já que, se a polícia levasse a história de um palhaço que devorou o corpo daquele homem enquanto ele morria, os assassinos não seriam presos. E com isso, John Weber Garton foi condenado por homicídio culposo e sentenciado de 10 a 20 anos de prisão. Stephen Dubey, condenado por homicídio culposo, foi sentenciado a 15 anos. Christopher Owen foi julgado, separado como menor e condenado por homicídio culposo a 6 meses no Instituto para Garotos. Abre aspas. Vi os olhos dele e imediatamente entendi quem ele era. Quem ele era, Don? Perguntou o policial. Era Derry. Era essa cidade. Nesse segundo, eu fiz uma pintura em tela, numa tela pequena, reaproveitando o desenho de um ex-aluno meu que não terminou a pintura, então, né? Eu quis fazer o Pennywise de 90, uma das icônicas cenas também, a gente tem a representação dele em vários lugares, onde metade da sua feição está destruída. Uma técnica que eu queria muito fazer já havia um tempo, e a primeira vez que eu fiz deu super certo com tinta a óleo e espátula, onde a gente aplica a tinta a óleo na tela e vai jogando ela para os lados da maneira que achar melhor, para deixar uma feição mais perturbadora. Capítulo 3. 6 telefonemas. Stanley Uris toma banho. Aqui nós vamos conhecer o segundo garoto do grupo dos otários. Nós conhecemos um pouquinho do Bill no primeiro capítulo e agora vamos conhecer Stan. Só que esse terceiro capítulo se passa em 1985. Patricia Uris devia ter percebido algo estranho. O Stanley nunca tomava banho de banheira no início da noite e ele nem trancava a porta ou subia para o banheiro sem uma latinha de cerveja. E havia os livros, obras de terror que ele lia, obras do seu antigo amigo, o Bill. Livros de terror que a Patrícia repudiava, porém o marido adorava, por alguma razão que ela não entendia. Abre aspas. Tudo fica bem mais difícil quando é verdade. Fecha aspas. Fala do Stanley. Enquanto o marido lia o seu livro na poltrona e a Patrícia fazia crochê e assistia televisão, o telefone tocou e o seu marido atendeu. Após alguns sinais de uma conversa difícil, com poucas respostas do marido, ele se retirou da sala e disse que ia tomar banho. A Patrícia estava ocupada demais para perceber algo errado com o marido, algo errado na sua aparência e no seu corpo tenso.
Só alguns bons minutos que o seu programa de TV tinha acabado que a ficha dela caiu. E ela pensou em subir para oferecer apoio para o marido, já que ele parecia triste e preocupado. O telefonema devia ter sido alguma coisa muito ruim. Ao chegar no segundo andar e bater a porta, a Patrícia notou que ela estava trancada. E agora, ela começou a se desesperar, pois de todas as coisas estranhas daquela noite, esta era a pior. Ela correu ao primeiro andar, pegou a chave reserva, já com o medo a dominando, entrou no banheiro e se deparou com uma cena terrível. O Stanley estava no banheiro, com os pulsos cortados e o seu corpo jogado de lado, com um braço apoiado na banheira e o outro caindo na água. Na parede, estava escrito com o seu próprio sangue: Coisa. Richard Tozier toma chá de sumiço. Um capítulo mais curto, que vai nos apresentar o Rich, o terceiro integrante do grupo. Rich trabalha como comediante e entrevistador, e graças ao seu charme, jogo de cintura e a capacidade de imitar várias vozes, ele é um homem muito famoso e bem-sucedido, assim como o Stanley, que era um contador muito rico. Ao receber o mesmo telefonema do Stanley e concordar com o que o homem lhe dizia, Rich decide pegar o primeiro avião para voltar para casa, Derry. Algo de muito sério estava acontecendo, e eles precisavam voltar, como prometeram tantos anos antes. O Rich tem uma discussão com Steve Koval, que é o diretor de programação de um dos programas que o Rich trabalha. Koval diz que se o Rich se ausentar por algumas semanas, ele pode perder o trabalho, e o Rich parece não se importar. Ele diz que precisa ir. Após uma briga, ele percebe, instintivamente, já estava se preparando para essa viagem. Ele guardou um dinheiro que ele não sabia para quê, mas sabia que precisava guardar esse dinheiro por um longo tempo. Ele teve pesadelos estranhos que só agora faziam sentido, pesadelos de coisas que ele viveu quando era pequeno na sua cidade natal. E por fim, o medo de ser ele mesmo de novo, de voltar para o passado. Rich queria fugir de quem ele era quando era mais novo. E agora que as lembranças e o medo de Derry voltou até ele, ele não podia mais escapar. Como já deu para perceber, essa segunda parte do livro, com os 6 telefonemas, vai focar no Mike, um dos antigos amigos do grupo, mais um dos integrantes, que está ligando para todo mundo voltar para Derry, pois alguma coisa havia retornado. E eles prometeram que caso voltasse algum dia, deveriam ir até lá e acabar de vez com a coisa. As memórias de todos haviam sumido. Cada um tinha esquecido quase por completo a sua vida em Derry. Efeito esse causado pela coisa. E agora, com a ligação do Mike, o único que ficou na cidade, cada lembrança terrível estava voltando para eles muito rápido e muito forte. O Stanley não aguentou o peso disso. Já o Rich sentiu medo. Já os outros... Bom, vamos ver, né? Ben Hanscom toma um drink. O Ben era o garoto mais gordo da escola. Ele tinha muitos apelidos e nenhum amigo. Ele era apaixonado por livros e com ótimas notas. Ele se escondia atrás de moletons gigantes e era próximo de todos os professores e adultos. Já hoje, o Ben é um homem bem-sucedido, muito reconhecido na área da arquitetura, muito bonito e ainda tem feito trabalhos gigantescos para grandes empresas e sempre inovando no ramo da arquitetura, o tornando um homem muito bem-sucedido, assim como os outros. Mas tudo isso não o tornou um homem amargo e nem mesquinho. Pelo contrário, ele era muito educado, muito inteligente. Só que ainda assim, sem nenhum amigo. Quando o Ben recebe a ligação do Mike, ele vai para o bar que sempre aparecia para tomar alguma coisa de noite. Lá ele tinha um amigo, um conhecido, Rick Lee. O Rick era muito próximo do Ben. Era o que ele poderia chamar de amigo, mas não considerava. O Rick adorava conversar com o homem e ele servia a noite toda, se fosse possível. Só que nessa noite, quando o arquiteto entrou no bar, o Rick teve medo, pois os seus olhos estavam vazios e a sua feição era de pavor. Com medo do amigo, o Rick começa a conversar com ele e lhe serve uísque caro, por conta da casa. Ben pede para encher o copo e lhe ensina uma técnica que aprendeu no Peru em 1978 enquanto trabalhava. Os indígenas locais tinham uma bebida forte. Em algum momento, aquilo queimava e deixava todo mundo que bebia passando mal. Só que os indígenas nunca ficavam de ressaca nem tontos. A técnica para superar isso era espremer limões dentro das narinas e tomar a bebida logo em seguida. Porque assim você não ficava preocupado com a bebida descendo, mas sim com a dor no nariz. Após o Ben fazer isso algumas vezes, o Rick, com medo do cara fazer alguma bobeira, pede para ele parar,
já que com aquela quantidade de bebida ele poderia entrar em coma. A noite vai seguindo e o Ben mostra uma cicatriz na barriga para o Rick, contando a história que muitos anos atrás, um garoto chamado Henry Bowers, que eu vou falar muito ao longo do livro, o cortou com um canivete. Ele queria escrever seu nome na barriga gorda do garoto. Mas alguma coisa aconteceu e acabou apenas com um H, para sempre. Como o homem estava falando coisas que não fazia sentido para o Rick Lee, o bartender lhe ofereceu para levar ele para casa, mas o Ben se recusou. Se levantou e saiu do bar. Só que antes, ele entregou para o Rick $3 de prata, para que o homem desse aos seus filhos. O Ben conta que eram 4, mas um deles foi dado aos amigos. Mais uma vez a gente percebe como a influência da coisa é poderosa em cada pessoa que viveu e vive em Derry. O Ben não se lembrava de nada naquela época, até a ligação do Mike. Cada detalhe ou memória importante tinha sumido. E isso era apavorante. Uma amnésia completa. Até o destino do dólar desaparecido, que agora estava claro na sua mente, ele não se lembrava. Porém, o que aconteceu com ele só descobriremos no futuro. Abre aspas. Você paga pelo que recebe. Você é dono daquilo que pagou. E mais cedo ou mais tarde, o que é seu volta para você. Fecha aspas. Sobre a influência da coisa e o poder que ela exerce nas pessoas, eu vou falar mais pra frente, quando eles voltarem para a cidade e quando a gente estiver falando das crianças. Ed Katzbach, eu não sei falar esse nome, toma o seu remédio. O Ed era um garoto muito doente, segundo a sua mãe. Além da asma, ele tinha muitas dificuldades e problemas que o impediam de ser como os outros garotos. Ele não podia correr, não podia andar de bicicleta, não podia molhar os sapatos, ou mesmo não podia se machucar, sem que a mãe causasse um alvoroço. Agora, o Ed estava casado com a sua mãe. Mas peraí, não literalmente. Ele estava casado com uma mulher que era uma versão muito parecida da sua mãe. Era uma mulher grande, uma mulher muito gorda e muito manipuladora. Só que quando o Ed recebeu a ligação do Mike, ele finalmente tomou uma atitude por si próprio, uma das poucas que ele tomou na sua vida. Fez as malas e decidiu ir embora. Quando o Ed desceu para a sala, ele foi interrogado pela esposa desesperada e chorosa, a Mira. Abre aspas. Ed não precisava que um psicólogo dissesse a ele que, de certa forma, ele se casou com a própria mãe. Fecha aspas. Na infância, o Ed ele não tinha nada que apontasse qualquer anormalidade em seu corpo ou na saúde. Cada exame provava isso. E a escola tentava conversar com a mãe do garoto, só que ela se recusava a ouvir e arrumava briga com qualquer um que se metesse na vida dela ou do seu filho. O Ed sempre teve medo da mãe, receio de fazer qualquer coisa que um garoto comum faria. E hoje, casado com a Mira que ele nem sabe o porquê, o Ed percebe que a rotina o venceu e agora ele está preso com uma mulher que se parece com a sua mãe, em aparência, em forma de tratar ele, em forma de cuidar dele, sempre lhe dizendo o que é bom ou não, sempre lhe dizendo o que fazer ou não e como seguir com a sua vida. Quando o Ed decidiu sair por aquela porta, ele conversou um pouco com a esposa, o que ele podia contar, fez as malas e partiu para pegar o avião. Ele não ia deixar a esposa cuidar dele de novo. Beverly Hogan toma uma surra. Bom, aqui é o seguinte, eu preciso fazer um parênteses aqui. Esse livro, ele vai ter vários momentos bem pesados, bem violentos, e eu vou sempre estar apontando os momentos, porque para algumas pessoas pode ser pesado, pode ser nojento ou pode ser desagradável, ok? Vamos lá. Quando o Tom escuta o telefone tocar de madrugada, a sua ressaca volta mais forte agora. A cabeça lateja e ele tenta imaginar quem que estava ligando para ele a essa hora da madrugada. A Beverly atende e começa uma conversa curiosa com a pessoa do outro lado da linha. O Tom se levanta e segue até o andar de baixo para tomar alguma coisa para aliviar a dor de cabeça. E enquanto ele desce, ele começa a pensar se deveria dar uma lição na esposa ou não por atender aquele telefone e começar a conversar. Quando ele volta para o quarto, decide parar atrás da porta, agora desperto, e escutar o que está sendo dito. Ele descobre que quem ligou é um tal de Mike, e que ele falou sobre um tal de Bill Denbrough. Tom ainda está pensando no que deveria fazer.
O casal se conheceu em um bar de solteiros em Chicago 4 anos antes. Uma conversa fácil, já que eles trabalhavam na mesma empresa, a Bev era estilista assistente, e o Tom logo percebeu que ela era talentosa e poderia lhe render muito dinheiro. Também notou que ela era linda e o quanto ela fumava, coisa que ele já havia resolvido hoje em dia. Ele avançou nela como um leão e não deixou que ela escapasse pelos próximos 4 anos seguintes. Quando ele volta a si das lembranças, a sua raiva volta junto quando ele ouve um som de um isqueiro no quarto. Ela estava fumando. De novo. Abre aspas. Ela era lenta no aprendizado, mas um professor atinge seu melhor objetivo com alunos lentos. Fecha aspas. Quando Tom entrou no quarto, mais uma surpresa o abalou. Ela estava eufórica, andando pelo quarto e pegando uma mala no guarda-roupa. Ele não se importava tanto com quem tinha ligado ou para onde ela queria ir, já que ele não ia deixar ela sair. Era o cigarro que o deixava puto. Ela devia ter jogado todos fora, mas agora ele sabia que tinha alguns escondidos bem no quarto dos dois. Na primeira vez, eles brigaram, e ele mandou que ela não fumasse perto dele. Ela jogou fora, e nunca mais fumou perto dele, exceto aquela vez quando eles saíram do cinema em uma noite de novembro. Ela acendeu o cigarro antes deles entrarem no carro, e quando entraram, ele a chamou, e quando ela virou o rosto, ele deu um tapa na cara dela, deixando uma marca feia e toda vermelha. A surpresa a fez chorar, e ele gritou com ela de novo, obrigando a jogar o cigarro fora. Ela obedeceu novamente, e não se manifestou contra a agressão. O Tom até pensou que ela poderia ir embora, porque foi a primeira vez que ele bateu nela, mas não. Ela aceitou, jogou o cigarro fora e chorou, quieta. Enquanto ela se deslocava pelo quarto, o Tom foi até o armário, pegou um cinto com uma fivela grande e amarrou nas mãos. Abre aspas. Tommy, você foi mal, fecha aspas. A sua mãe lhe dizia muitas vezes, abre aspas. Sua vida de criança fora pontuada por surras e espancamentos pela mãe. Sendo o mais velho de 4 filhos, o pai das crianças cometeu suicídio em casa, tomando uma dose de soda cáustica com gin. E a partir dali, ele era o homem da família, e qualquer deslize era surra. Fecha aspas. Bev, Tom a chamou. Quando ela se virou, o cinto desceu em seu rosto, deixou uma marca muito forte e vermelha. A partir dali, uma briga começa. Bev tenta se justificar e explica que precisa ir embora voltar para sua cidade natal, pois coisas ruins estavam acontecendo. E Tom estava tentando quebrar o máximo de ossos possíveis dela. Abre aspas. O medo que ele queria ver, o medo dele, não estava no rosto dela. Havia medo nela, mas não dele. Vinha do telefone. O medo não devia chegar a Beverly do telefone, e sim dele. Era quase como se ela não visse o cinto, não o visse, e Tom sentiu uma pontada de desconforto. Será que ele estava realmente ali? Fecha aspas. Enquanto a luta seguia, a Bev decidiu reagir. Pela primeira vez nos 4 anos, ela segurou o cinto, e se ele não tivesse enrolado o cinto na sua mão, ela teria tomado dele. Agora, ele foi para cima dela com mais força, usando a mão e o cinto, deixando várias marcas nela e batendo com mais força. A Bev se protegia com as mãos, até que ela conseguiu fugir para sua penteadeira e arremessar coisas nele. Vários objetos aleatórios de cosméticos, potes e coisas pequenas voavam em sua direção, e um deles cortou o seu supercílio e o derrubou. E de repente, o medo começou a sufocá-lo. Não era o botão, nem uma flor aqui, mas a porra de um jardim inteiro. O jardim do medo, o medo de que ele não estava aqui. Ele partiu para cima dela, esperando que ela corresse. Mas o que realmente aconteceu foi que ela se manteve ali e jogou a penteadeira em cima dele. O Tom não conseguiu escapar. Ele foi atingido. O vidro se partiu e vários pedacinhos caíram em cima dele, arrancando sangue e cortando ele. A Bev pegou o cinto, que estava no chão agora, e foi para a porta de saída. Só que a penteadeira foi jogada para o lado, e ele se levantou. Ela se armou com um cinto. O Tom tentou argumentar com ela e conversar, só que a Bev caiu, era uma armadilha. Tudo não passava de uma maneira de distraí-la. Quando ele se jogou novamente para cima dela, ela acertou a boca dele com o cinto e deslocou seu maxilar. E na última investida do marido, a Bev acertou as suas bolas e o derrubou, batendo ainda mais nele com o cinto pelas costas, cabeça e pelo corpo. Abre aspas. Raramente deixava hematomas.
A surra dele não doía tanto assim. O que doía era a humilhação. O que doía ainda mais era saber que parte dela desejava essa dor. Ela desejava a humilhação. Fecha aspas. Por fim, a Bev sai correndo de casa com algumas roupas no corpo, sem mais nada nas mãos, descalça e anda pela madrugada, ouvindo o seu marido gritar por ela e xingá-la. Mas a Bev não ouvia nada disso. Ela só conseguia ouvir a sua risada. Eu gosto muito de como a cor da figura do Pennywise de 90 é muito importante. Ele sempre aparece muito colorido com a sua roupa amarela, os balões coloridos, geralmente em meio a cenários que destacam ele. Esse esboço eu tinha pronto nesse caderno havia já um bom tempo e eu nunca terminei, então eu decidi reaproveitar para esse desenho. Eu mudei alguns traços dele para ele poder estar encarando a gente e adicionei algumas coisas na água, figuras familiares ou aleatórias remetendo a crianças. Bill Denbrough tira folga. Voltamos ao Bill, conhecemos todo o grupo dos otários, agora falta só conhecer o líder. Hoje, Bill é um escritor de livros de horror muito famoso. Ele mora com a sua esposa Audra, no sul da Inglaterra. Como já vimos outras vezes, o Bill vai receber a mesma ligação por telefone, é a última ligação do Mike, e se vê obrigado a parar a sua vida para voltar para casa. Ele vai discutir com a esposa sobre a ligação, assim como os outros, e diz que precisa ir embora. O Bill está casado há 11 anos e percebe agora que metade da sua vida estava em branco, assim como todos os outros. E a pobre Audra não conhecia nada sobre ele. O Bill foi à faculdade com a bolsa de estudos para estudar letras. Lá ele escreveu seu primeiro conto de mistério que se passa em um cômodo fechado, 3 histórias de ficção científica e várias outras de terror. Durante as aulas, o Bill vai contar várias opiniões para o seu professor de que uma história pode ser apenas uma história. Não precisa ser uma história que tenha subtextos políticos, econômicos, sociais e críticas profundas. O Bill diz: uma história não pode ser só uma história? O professor, ouvindo isso, humilhou o garoto. Humilhou ele na frente de todo mundo. O Bill voltou para a aula, só que uma semana depois. E enquanto isso, ele estava escrevendo uma história que chamou de O Escuro, um conto sobre um monstro no porão da casa de um garoto. Onde será que a gente já ouviu isso antes, hein? Quando ele começou a escrever, ele não conseguiu parar, ele precisava colocar aquilo para fora. Mas o que era aquilo? Abre aspas. Depois de 10 anos tentando, ele finalmente encontrou o botão para ligar a enorme escavadeira que ocupava tanto espaço em sua cabeça. Não foi feita para levar garotas bonitas a baile. Aquela escavadeira derrubava coisas. Se ele não tomasse cuidado, podia derrubar até ele mesmo. Quando ele entregou a história para o professor uma semana depois daquele acontecimento, ele lhe deu um F. Porém, o jovem não desistiu. Mandou a história para uma revista, a White Tea, e alguns dias depois ele ficou surpreso com a notícia de que o editor queria comprar a história dele por $200. Ele trancou sua matrícula e grampeou o protocolo de trancamento do curso daquele professor ao bilhete de parabéns do assistente editorial, para o seu professor ver. No último ano de faculdade, ele escreveu seu primeiro romance, com mais de 500 páginas e se tornou um sucesso aos 23 anos de idade. E 3 anos depois se casou com Audra, uma estrela de cinema 5 anos mais velha que ele. O conto de fada continuou pelos 11 anos de casamento e todo o sucesso dos livros do Bill, até aquela noite com a ligação do Mike e as memórias que voltaram. Enquanto ele conversava com a Audra, o Bill expõe tudo o que ele podia para ela sobre a sua história, estava voltando aos poucos na cabeça dele. A Audra sabia que o Bill tinha um irmão que morreu ainda criança, e toda a sua trajetória durante a faculdade e depois. Só que agora o Bill conta a ela que o seu irmão foi assassinado. A Audra o questiona por que ele nunca contou isso para ela, e ele respondeu que não se lembrava. Ele não fazia ideia que ele tinha sido assassinado, assim como ele não sonhava, ou pelo menos que ele não se lembrava dos seus sonhos. Toda a sua criatividade tinha que vir de algum lugar, só que ele não sabia de onde. E agora ele conseguiu lembrar. A sua criatividade vinha do passado, do que ele viveu. O Bill vai contar para sua esposa que a sua amnésia não se tratava apenas das memórias, mas sim também de cicatrizes, como a do Ben, que a gente viu agora há pouco. Apareceu uma cicatriz na mão do Bill, na palma da sua mão, um corte. Esse corte era a promessa de sangue que os garotos fizeram no passado, depois de derrotar a coisa pela primeira vez. Uma promessa que indicava o juramento
do retorno caso a coisa voltasse. Eles deveriam voltar também. O problema era que essa marca não estava ali até aquele momento. A Aldra nunca tinha visto aquilo ali na mão dele. Ela não conseguia acreditar naquilo, não queria acreditar naquilo. Mas o terror no rosto do marido que ela conhecia tão bem há tantos anos a estava incomodando. Uma parte sua sabia que ele não estava mentindo. Aquilo era real demais para ser mentira. Aquele machucado na mão dele era real demais. Eu era gago. Mais uma novidade para tomar conta da sua cabeça. Enquanto os dois conversavam, o Bill gagueja um pouco e se lembra disso também, das aulas da fono e do quanto ele gaguejava. Gagueira essa que piorou depois do irmão dele morrer. Ele gaguejou hoje, pela primeira vez em 21 anos. O Bill explica para sua esposa que precisa voltar para Derry para impedir uma coisa que havia voltado. Era como se ele tivesse sendo puxado aquilo. Ele devia retornar e terminar o que tinham começado. A esposa implora para ele a levar, mas ele a faz prometer que ela não vai atrás dele, que era muito perigoso, e ela promete. E quando eu te vejo de novo? Ele nunca respondeu aquela pergunta. Chegamos ao último capítulo da primeira parte, que se chama Derry, Primeiro Interlúdio. Ao longo de todo o livro, nas 5 partes, teremos 5 interlúdios, sempre no fim de cada capítulo. Em cada interlúdio, o King vai desenrolar a história a partir de vários acontecimentos da cidade, em várias épocas, e com diferentes personagens. Esses capítulos são trechos de um livro que o Mike Halloran, um dos garotos, agora adulto, está escrevendo. Então, a maioria vai ser sempre no ponto de vista dele sobre todos esses acontecimentos que eu citei em diferentes anos. Ele está reunindo arquivos da história de Derry a partir de entrevistas, perguntas, estudos da biblioteca, estudos em jornais, para poder montar um livro de relatos sobre a cidade que ele tem a intenção de publicar um dia. Com tudo isso, nós vamos conhecer bem mais a cidade de Derry, toda a sua população, a história de antes, bem antes, e vários acontecimentos trágicos que vieram acontecendo ao longo dos anos, e várias outras aparições do Pennywise. Esse livro que ele está montando, ele intitula de, abre aspas, Derry, uma história não autorizada da cidade, escrito por Mark Halloran, fecha aspas. Ou, como ele mesmo diz em alguns momentos, abre aspas, Derry, uma olhada pela porta dos fundos do inferno, fecha aspas. Uma cidade inteira pode ser assombrada? O Mike acreditava que sim. Cada vez mais os anos passavam e novas descobertas vinham à mente dele, seja conversando com pessoas ou mesmo lendo arquivos antigos da cidade. O bibliotecário-chefe percebia que Derry não era só completamente assombrada, mas que também estava viva. Ela se alimentava das pessoas. E uma outra coisa estava se alimentando dela. Após o caso com Adrian Mellon, o Mike começou a pensar se deveria fazer as ligações para os seus antigos amigos. Havia outros casos bizarros rolando, mas agora, com o Adrian e 2 pessoas tendo visto o palhaço, será que seria tanta coincidência assim? O Mike pensava e repensava várias vezes por noite, desde que os casos estranhos voltaram, porque desde 1957, quando eles derrotaram a coisa pela primeira vez, nada estranho aconteceu. Alguns meses antes, uma garota chamada Albrecht foi encontrada na calçada do outro lado da rua da velha casa Naboth. Casa essa que vai voltar no futuro. Ela estava morta no mesmo dia em que George morreu 27 anos antes. No parque memorial foi encontrado um garoto, o Johnson, sem uma das pernas do joelho para baixo, lugar onde o Stanley Uris viu aqueles garotos mortos. A coisa estava aqui de novo, a mesma coisa que estava aqui em 57 e 58, a mesma coisa que estava em 29 e 30, a mesma coisa que estava em 1904 e 1905, a mesma coisa que estava em 1929 e 30, quando o bar Black Spot foi incendiado, a mesma coisa de 1904 e 1905 e no começo de 1906, quando a siderúrgica Kittner explodiu, a mesma coisa em 1876 e 1877, que aparece a cada 27 anos mais ou menos. Quanto mais se voltava para o passado, menos informação se tinha. Só que, se você olhar para trás, a coisa sempre tá lá. O Mike se perguntava, e nós também, e vários outros personagens vão se perguntar ao longo do livro. Foi o destino que uniu a gente? Foi a sorte cega que nos juntou naquele verão e nos manteve juntos de certa maneira até hoje? Será que a tartaruga poderia nos ajudar? O Mike começou suas pesquisas perguntando a Albert Carlson, de 91 anos. Ele era o antigo chefe de biblioteca da cidade, por onde devia começar as pesquisas. O senhor respondeu para ele que deveria começar por Fricke e Michaud, 2 autores.
pegar esses 2 livros desses caras e jogar no lixo. E aí realmente começar por um outro pesquisador, o Boettiger. E aqui a gente tem uma curiosidade interessantíssima que o King diz que esse Boettiger sofria de ereção terminal. O que é isso? Eu não faço a caralha da ideia, mas vida que segue. Depois, o senhor continua recomendando para ele vários outros autores e que conversasse com pessoas mais velhas da cidade para descobrir as bizarrices da cidade. O Mike começou pelos nomes que o Carlson lhe passou. Com cada uma das pesquisas e conversas que o Mike fazia, as suas suspeitas se confirmavam. A começar pelos colonizadores em um pequeno grupo de 300 pessoas ingleses conhecidos como Companhia de Derry no ano de 1741. Todo o município de Derry simplesmente desapareceu. 340 almas sumiram do mapa em outubro. O vilarejo e suas casas estavam desertas e nada conseguiu explicar o que aconteceu. Outras histórias que o Mike reuniu se resumem a vozes sendo ouvidas de canos por alguns moradores. Quando um deles perguntou ao cano quem era ela, várias vozes responderam: somos a Legião. Em outras histórias, conversando com um homem na casa dos 70 anos, esse homem contou pro Mike que em 58, no outono, enquanto lavava os pratos na pia e a esposa dormia no andar de cima, quando ele puxou o tampão para a água descer, ele ouviu a sua filha lá embaixo. A sua filha rindo e gritando cada vez mais alto. Beth havia sido encontrada poucos meses antes com o corpo todo aberto. Em 1871, um lenhador encontrou os restos de uma outra equipe que tinha passado o inverno preso num acampamento perto de onde hoje é o Barrens. O Barrens vai voltar mais pra frente na história. 9 dessas pessoas, todas elas estavam em pedaços. Em 1851, John Markson matou toda a sua família com veneno. E depois, sentado no meio do círculo, ele tomou o veneno e não parou até morrer. Em 1906, no domingo de Páscoa, a siderúrgica Kitchener explodiu quando as crianças participavam da caçada dos ovos de Páscoa daquele ano. Enquanto elas corriam e riam, às 15 horas e 15 minutos, tudo foi pelos ares. 72 pessoas foram retiradas mortas antes do pôr do sol. A contagem final chegou a 102. E na semana seguinte, foi encontrada uma cabeça de uma criança, o Robert Donhay, de 9 anos, em uma árvore. A cabeça estava presa num galho. A taxa de assassinatos em Derry é 6 vezes maior do que qualquer outra cidade do mesmo tamanho. Crianças desaparecem sem explicação e não são encontradas. Em 1930, houve mais de 170 desaparecimentos e em 58, 120 foram registradas como desaparecidas. Quando Mike questionou o chefe da polícia, ele apenas disse que pessoas mudam. Crianças fogem, brigam com os pais por terem chegado tarde ou algo assim. O Mike mostrou a ele o caso de Chad Louey, um garoto de 3 anos. Você acha que ele fugiu depois de brigar com os pais depois de ter chegado tarde em casa? O policial mandou embora. Respondendo aquela pergunta, abre aspas, assombrada, nos canos da cidade e nos esgotos. Um local de alimentação que se alimentava. Derry era isso. Um local sem esperanças. Um local que devo trazer os meus amigos de volta. Se outra coisa acontecer, eu vou ligar para eles. Fecha aspas. E assim terminamos a primeira parte de It, a Coisa. Conhecemos os garotos, conhecemos o inimigo e a motivação de cada um. Nos próximos capítulos a gente vai aprofundar ainda mais na história da cidade, na ligação entre eles, como eles se conheceram, como eles enfrentaram a Coisa individualmente e depois em grupo, e como eles, agora adultos, vão voltar para a cidade e encarar os seus medos. Peço encarecidamente que deixem um like se gostaram, que se inscrevam se quiserem nas próximas partes e comentem aqui o que acharam, o que acham do livro, se já leram, se não leram ou se pretendem ler um dia. Muito obrigado por tudo, até a próxima.